Como é importante quando colocamos a nossa confiança no Senhor. Como é bom quando abrimos a Bíblia para ler, ter nosso tempo com o Senhor e Ele começa a falar ao nosso coração exatamente aquilo que nós temos passado e Ele começa a nos dar força, estratégia, direção daquilo que nós temos que fazer para não deixar com que nada venha nos abater. Eu quero trazer hoje um texto para a gente refletir juntos que está lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, que fala sobre o Pedro andando sobre as águas, né? Mas logo lá no versículo 22, achei muito interessante, que já inicia falando assim que Jesus insistiu para os seus discípulos irem até o outro lado, né? Esperar ele do outro lado, lá da margem. Mas Jesus já sabia que ia acontecer uma tempestade ali no meio. Né? E quando eles ficaram desesperados, né, no meio da tempestade, Jesus começou a andar sobre as águas. Alguns acharam que já eram fantasmas, né? E aí Jesus falou, não, sou eu, né? Aí Pedro falou, se és tu, me chama, né, para ir até aí contigo, né? Jesus falou, então venha. E Pedro foi. No momento que Pedro confiou em Jesus, deu tudo certo. Mas a partir do momento que ele começou a olhar os ventos, né? Porque quando a gente tira os olhos de Jesus e a gente olha para outras coisas, a gente está falando que aquela coisa é maior que Jesus, né? Então Pedro começou a falar que o vento, as ondas eram mais fortes, mais poderosos que Jesus e ele começou a afundar. Pode perceber que quando você, ou eu, a gente começa a olhar muito para os problemas, isso começa a sugar as nossas forças, a nossa fé. A gente não acha que vai dar certo, a gente fica preso naquele círculo vicioso, como se tudo fosse dar errado, mas não é assim. Nós precisamos alinhar isso aqui, ó, nossa mente com a palavra do Senhor. Se está lá falando que nós temos um Deus impossível, que Ele vai fazer, que Ele não abandona, que Ele nos levanta, que Ele nos segura firme, é porque isso é verdade e é isso que tem que prevalecer. Nós não podemos continuar olhando para as circunstâncias, achando que elas são mais fortes e poderosas que o nosso Deus. Não adianta eu ter apenas uma consciência, mas não ter uma ação daquilo que eu estou declarando. Não adianta eu falar assim, olha, Deus é poderoso, Deus é suficiente, nada é impossível para Deus, mas quando chega uma situação de causas impossíveis, eu achar que Ele não vai fazer nada. Então eu preciso ter uma ação, eu preciso fazer com que todo o meu corpo, todo o meu ser se volte para o Senhor. Tá? Não tire os olhos de Jesus. E veja só, avaliando aqui, né, analisando tudo, eu fiz algumas anotações que eu achei bem interessante. Jesus fala que nós somos os ramos, estamos conectados na videira que é Ele, né? Ramos, a gente já lembra o que? Madeira, né? Quando, para vocês entenderem como o vento ele é importante para as árvores. Se as árvores não tiverem vento soprando contra elas, elas não conseguem ser fortes, ficar firmes ali. E qualquer coisa que vier vai arrancar elas ali, do solo, né? Quando o Senhor nos chama de ramos, né, que nós somos os ramos e Ele é a videira, ali está falando que nós estamos conectados nele, ok? Quando os ventos vêm na nossa vida soprar contra nós, nós não podemos nos desesperar jamais, tá? Não seja nocauteado por notícias ruins, com notícias de acontecimentos, tragédias, doenças, enfim, não seja nocauteado, não pare por isso, tá? Você está conectado no Senhor. Pode vir o vento que vier soprar contra você, não vai te derrubar, pelo contrário, vai te tornar muito mais forte. E eu falo assim que nós não crescemos na comunidade, comodidade, desculpa. Nós não conseguimos crescer no conforto, gente. Nós precisamos sim de atritos, né? Esse fenômeno na natureza, quando o vento vai e sopra contra a árvore, se chama madeira de estresse, né? Então, assim, ela está sendo estressada, pressionada, chacoalhada, né? Mas aquilo é bom para ela. E também é bom para nós quando a gente passa por situações difíceis, desde que a nossa confiança esteja no Senhor, tá? Não pare de confiar no Senhor. Lembra, Pedro parou de olhar para Jesus, ele afundou. Por quê? Ele colocou a tempestade, a onda, maior que Jesus, né? Não faça isso. Outra coisa, soldados, eles não são preparados em resorts 5 estrelas. Soldados, eles são levados para o deserto, para o mar, não é? Para a floresta, para ser treinado ali.
porque é ali que ele vai ganhar experiência. O seu testemunho de vida, tudo que você passar tem que se tornar como algo precioso para você glorificar o nome do Senhor. Tudo isso tem que levar tudo para Cristo, tá? Não para você, não para as dores, para os seus sentimentos, mas para o Senhor. Quantas pessoas não estão precisando às vezes te ouvir, falar, olha, eu passei por isso, mas o Senhor foi lá e me ajudou. Você é a resposta. Nós temos que entender que quando o Senhor fala, se tu uma bênção, eu sou a resposta do problema da pessoa próximo de mim. Então começa a falar das coisas que o Senhor tem feito na tua vida e não de reclamar, não de ficar postando em status, stories, enfim, mas coloque as suas dores diante do Senhor, porque elas vão que ser transformadas em pérolas para ajudar outras pessoas. Eu falo que a ostra, né, quando ela forma uma pérola, não fica para ela. A pérola vai enfeitar o pescoço de outra pessoa, a orelha de outra pessoa. Assim também tem que ser o seu testemunho. Por mais difícil que seja as dores, as tristezas, noites em choro, ela tem que glorificar o Senhor e tirar outras pessoas lá do fundo do poço também. Né? Outra coisa, não procure conforto, prazer acima da dor. Não procure você tentar aliviar as coisas, não. Deixa o Senhor cuidar de tudo. Às vezes a gente esquece que é apenas uma fase, e essa fase vai passar. Mas nós temos que lembrar que nós aqui temos alguém tão precioso que é o Senhor Jesus, que está o tempo todo ali conosco, né? Como eu falei, você abre a Bíblia, você começa a ler, ele fala com você. Então eu quero trazer hoje essa mensagem, que esses ventos que estão soprando contra você têm que te tornar muito mais forte. Você não é um ramo, o Senhor quando nos chama de ramos, nós não estamos conectados em qualquer lugar, não, nós estamos conectados nele. E esse tempo difícil vai servir sim para glorificar o nome do Senhor Jesus e para você ajudar outras pessoas aí ao teu redor que talvez esteja passando por coisas até pior que você já passou. Então, ó, firme, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, tá? Mas continue firme olhando para Jesus.